assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um cara grandão, cheio de músculos, todo valente, mas que vira uma fada do dente. Pois é, isso mesmo que você ouviu. O nome dele é Larry, e ele é segurança de um parque de diversões, desses que tem montanha-russa, algodão doce e tudo mais. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário do mundo, sabe? Ele vive se metendo em confusão, quer fazer as coisas do jeito dele e acaba aprontando uma atrás da outra. Resultado? Ele é demitido. Aí, olha só que maluquice. Depois de perder o emprego, o Larry descobre que a filha da mulher que ele gosta, sim, ele tá tentando ser um cara legal pra conquistar a moça, perdeu um dente de leite. E como toda criança sabe, quando a gente perde um dente, o que acontece? A fada do dente vem buscar, claro. Só que a fada do dente mesmo não tá dando conta de tudo sozinha, então o mundo mágico resolve recrutar o Larry pra ajudar. Adivinha? Ele vira uma fada do dente de verdade, de tutu rosa, varinha mágica e tudo. Mas calma, não pensa que ele ficou todo bonitinho voando por aí, não. O Larry é grandalhão, meio desastrado e não tem ideia de como usar magia. Imagina o tamanho da bagunça. Ele tem que aprender rapidinho como funciona esse negócio de ser fada, porque tem uma missão importante: ajudar a recuperar um dente que sumiu e que é muito especial. Se ele não conseguir, o mundo mágico pode ficar em perigo. E para isso, ele vai ter que correr contra o tempo, enfrentar situações malucas, escapar de encrencas e, claro, tentar convencer a garotinha de que ele é um cara legal de verdade. E não é só isso, viu? Enquanto ele tenta fazer tudo isso, ainda tem que lidar com um monte de gente que não acredita nele, que acha que ele só faz besteira. Então o Larry tem que mostrar que, mesmo sendo meio atrapalhado, ele pode ser um herói, ou pelo menos uma fada do dente que dá conta do recado. Larry é fortão, parece até um super-herói, mas não tem nada de mágico nele. Ele trabalha como segurança num parque de diversões, sabe? Daqueles cheios de brinquedos, criançada correndo, algodão doce, roda gigante. Um lugar bem divertido. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário. Ele gosta de fazer tudo do jeito dele. E isso vive dando errado. Ele quer ajudar, mas sempre acaba metendo os pés pelas mãos. Logo no comecinho do filme, ele já se mete numa confusão. Tenta fazer uma coisa certa, proteger alguém ou resolver um problema, mas causa um estrago danado. Resultado? Ele é demitido. Isso mesmo, perde o emprego. A chefe dele fica uma fera e tchau, Larry. Mas o Larry não desiste fácil. Ele quer mostrar que é uma boa pessoa, que pode fazer a diferença. E tem mais. Ele tá apaixonado por uma mulher legal e quer muito que a filha dela goste dele. Então ele começa a tentar se aproximar da garotinha, mostrar que é um cara legal, divertido, confiável. Só que, claro, ele é todo desastrado, e nem sempre as coisas saem como ele quer. E aí vem o momento-chave. A menina perde um dente de leite. Aquele dente que a gente coloca embaixo do travesseiro esperando a fada do dente vir buscar. E é aí que tudo começa a ficar diferente. O mundo mágico das fadas percebe que tá com um problemão. A magia das fadas do dente tá enfraquecendo. Tem coisa errada acontecendo. E sabe quem eles escolhem para ajudar? Isso mesmo, o Larry. De repente, sem nem entender como, o Larry é transformado numa fada do dente. Mas não pensa que é uma coisa chique, elegante, cheia de brilho e tal. Ele aparece do nada com uma roupa rosa, tutu de bailarina, asinha nas costas e uma varinha brilhante na mão. A cara dele de espanto é impagável. Ele não acredita que aquilo tá acontecendo. E a gente também não acredita que colocaram justo ele para ser uma fada. Só que é sério. Agora ele tem uma missão importante. Ele precisa aprender a ser uma fada do dente de verdade, porque tem um dente mágico muito especial que sumiu. Esse dente é super importante para o mundo das fadas. E se ele não for recuperado, tudo pode dar errado. A magia pode acabar, as fadas podem perder seus poderes, e a criançada vai ficar sem visita de fada quando perder os dentinhos. O Larry, coitado, não entende nada. Ele não sabe voar direito, não sabe usar magia, e ainda tem que ficar escondendo tudo isso das pessoas normais. Imagina a confusão. Ele tenta usar a varinha mágica e faz aparecer coisas que não queria. Tenta voar e bate no teto. Tenta se esconder e derruba tudo ao redor. É uma bagunça completa, mas é muito engraçado também. Enquanto tudo isso acontece, ele ainda tenta manter as aparências. Afinal, ele quer que a garotinha e a mãe dela acreditem que ele é um cara legal.
Então ele fica dividindo o tempo entre a missão de fada do dente e a tentativa de ser um bom exemplo. É tipo uma dupla vida. De dia, ele tenta parecer um cara normal. De noite, sai por aí voando, ou tentando voar, e procurando o tal dente mágico. E o mais doido de tudo é que mesmo com toda a confusão, o Larry começa a perceber que essa missão não é só sobre magia, varinha e tutu rosa. É sobre fazer o bem, ajudar os outros e acreditar que ele pode sim ser alguém melhor, mesmo que ninguém mais acredite nele. Logo de cara, o Larry já tá todo perdido. Ele tá com a roupa de fada. Sim, ainda aquele tutu rosa bem engraçado, segurando a varinha mágica, mas não faz ideia de como usar nada disso. Ele tenta voar, mas só consegue bater nas coisas, tropeçar e cair. Tenta fazer magia com a varinha, mas em vez de sair um feitiço certinho, ele faz aparecer coisas aleatórias, tipo penas voando, faísca que não serve pra nada, ou até transforma coisas sem querer. É hilário. E aí, no meio dessa confusão toda, ele descobre o verdadeiro motivo de ter sido chamado. Um dente mágico muito importante desapareceu. Não é um dente comum, desses que a gente perde quando criança. Esse dente tem um poder especial, ligado à magia das fadas. Se ele não for encontrado logo, o mundo das fadas do dente vai começar a desmoronar. As fadas vão perder a magia, as crianças não vão mais receber moedinhas e tudo pode acabar. Tipo, fim da linha. O Larry, mesmo sendo desastrado, sabe que essa missão é séria. Então ele começa a investigar por onde esse dente pode ter ido parar. Só que lembra, ele não é detetive, não é mágico e muito menos sabe o que está fazendo. Então ele se mete nas maiores encrencas enquanto tenta achar pistas. Em uma cena, por exemplo, ele tenta entrar escondido numa casa porque acha que o dente está lá. Ele se encolhe todo, tenta voar pela janela, bate com a cara no vidro, derruba um vaso, faz o maior barulho, e aí a pessoa da casa aparece, e ele precisa inventar uma desculpa muito louca para escapar. Ele acaba usando magia para se esconder, mas como sempre, a magia dá errado, e ele vira tipo uma versão minúscula de si mesmo. Um Larry fadinha de bolso. Enquanto isso, ele também tenta manter a vida normal. A filha da mulher que ele gosta ainda não sabe que ele é uma fada do dente, então ele precisa esconder tudo dela. Ele vive correndo, aparecendo do nada, sumindo no meio de uma conversa, tudo isso porque precisa resolver coisas da missão. E a menina começa a achar que ele é meio estranho, misterioso, esconde algo. E bom, ela não tá errada, né? E tem mais, tem gente do mundo das fadas que também não acredita que o Larry vai dar conta do recado. Eles acham que ele é atrapalhado demais, que não leva nada a sério, que só faz besteira. E não é que eles têm um pouco de razão. Mas mesmo assim, o Larry não desiste. Ele continua tentando, mesmo levando tombos, mesmo errando as magias, mesmo todo mundo duvidando dele. Ele quer provar que consegue. Aí vem uma parte bem legal. Ele começa a melhorar. Ele treina, tenta entender como a varinha funciona, descobre que quando ele realmente acredita, a magia dá certo. E aos poucos ele vai aprendendo. Ainda se atrapalha, claro. Ele é o Larry. Mas já consegue fazer umas magias que ajudam de verdade. Começa a juntar pistas, seguir caminhos, entender melhor o que aconteceu com o dente sumido. E enquanto isso, o tempo tá correndo. O dente precisa ser recuperado logo, senão vai ser tarde demais. Então o Larry entra num modo missão total. Se disfarça, se esconde, corre pra lá e pra cá, invade lugares, escapa por pouco e, claro, sempre com uma dose de bagunça no caminho. Tem até uma cena em que ele precisa fingir que é um funcionário de um hospital só para investigar um lugar onde ele acha que o dente passou. Ele coloca jaleco, fala umas bobagens, e a confusão é garantida. Tudo começa com o Larry juntando as últimas pistas. Ele já passou por cada enrascada até aqui, mas agora ele finalmente começa a ligar os pontinhos. Ele descobre que o dente mágico foi parar com alguém que nem faz ideia da importância dele. Tipo uma criança que achou que era só mais um dente comum e jogou fora, ou guardou num lugar esquisito. E aí começa uma corrida maluca para recuperar esse dente antes que a magia das fadas desapareça de vez. Só que não é só ele atrás do dente, não. Tem outro personagem que também quer botar as mãos nele. Um vilão, mais ou menos. É um cara meio rabugento que também veio do mundo mágico, mas não gosta nem um pouco do Larry e quer ver ele fracassar. Então, além de procurar o dente, o Larry ainda tem que fugir das armadilhas desse sujeito, que só quer atrapalhar tudo. Aí o filme vira uma verdadeira missão impossível.
com o Larry pulando de telhado, se escondendo atrás de arbusto, voando todo torto para escapar dos perigos. Em uma das cenas mais engraçadas, ele tenta pegar o dente que caiu num bueiro. Ele enfia a cabeça, quase fica preso, se suja todo e, claro, faz o maior escândalo. Só que no fim, não era o dente certo. Poxa, Larry, imagina um cara grandão, cheio de músculos, todo valente, mas que vira uma fada do dente. Pois é, isso mesmo que você ouviu. O nome dele é Larry, e ele é segurança de um parque de diversões, desses que tem montanha-russa, algodão doce e tudo mais. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário do mundo, sabe? Ele vive se metendo em confusão, quer fazer as coisas do jeito dele e acaba aprontando uma atrás da outra. Resultado? Ele é demitido. Aí, olha só que maluquice. Depois de perder o emprego, o Larry descobre que a filha da mulher que ele gosta, sim, ele tá tentando ser um cara legal pra conquistar a moça, perdeu um dente de leite. E como toda criança sabe, quando a gente perde um dente, o que acontece? A fada do dente vem buscar, claro. Só que a fada do dente mesmo não tá dando conta de tudo sozinha, então o mundo mágico resolve recrutar o Larry pra ajudar. Adivinha? Ele vira uma fada do dente de verdade, de tutu rosa, varinha mágica e tudo. Mas calma, não pensa que ele ficou todo bonitinho voando por aí, não. O Larry é grandalhão, meio desastrado e não tem ideia de como usar magia. Imagina o tamanho da bagunça. Ele tem que aprender rapidinho como funciona esse negócio de ser fada, porque tem uma missão importante: ajudar a recuperar um dente que sumiu e que é muito especial. Se ele não conseguir, o mundo mágico pode ficar em perigo. E para isso, ele vai ter que correr contra o tempo, enfrentar situações malucas, escapar de encrencas e, claro, tentar convencer a garotinha de que ele é um cara legal de verdade. E não é só isso, viu? Enquanto ele tenta fazer tudo isso, ainda tem que lidar com um monte de gente que não acredita nele, que acha que ele só faz besteira. Então o Larry tem que mostrar que, mesmo sendo meio atrapalhado, ele pode ser um herói, ou pelo menos uma fada do dente que dá conta do recado. Larry é fortão, parece até um super-herói, mas não tem nada de mágico nele. Ele trabalha como segurança num parque de diversões, sabe? Daqueles cheios de brinquedos, criançada correndo, algodão doce, roda gigante. Um lugar bem divertido. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário. Ele gosta de fazer tudo do jeito dele. E isso vive dando errado. Ele quer ajudar, mas sempre acaba metendo os pés pelas mãos. Logo no comecinho do filme, ele já se mete numa confusão. Tenta fazer uma coisa certa, proteger alguém ou resolver um problema, mas causa um estrago danado. Resultado? Ele é demitido. Isso mesmo, perde o emprego. A chefe dele fica uma fera e tchau, Larry. Mas o Larry não desiste fácil. Ele quer mostrar que é uma boa pessoa, que pode fazer a diferença. E tem mais. Ele tá apaixonado por uma mulher legal e quer muito que a filha dela goste dele. Então ele começa a tentar se aproximar da garotinha, mostrar que é um cara legal, divertido, confiável. Só que, claro, ele é todo desastrado e nem sempre as coisas saem como ele quer. E aí vem o momento chave. A menina perde um dente de leite. Aquele dente que a gente coloca embaixo do travesseiro esperando a fada do dente vir buscar. E é aí que tudo começa a ficar diferente. O mundo mágico das fadas percebe que tá com um problemão. A magia das fadas do dente tá enfraquecendo. Tem coisa errada acontecendo. E sabe quem eles escolhem para ajudar? Isso mesmo, o Larry. De repente, sem nem entender como, o Larry é transformado numa fada do dente. Mas não pensa que é uma coisa chique, elegante, cheia de brilho e tal. Ele aparece do nada com uma roupa rosa, tutu de bailarina, asinha nas costas e uma varinha brilhante na mão. A cara dele de espanto é impagável. Ele não acredita que aquilo tá acontecendo. E a gente também não acredita que colocaram justo ele para ser uma fada. Só que é sério, agora ele tem uma missão importante. Ele precisa aprender a ser uma fada do dente de verdade, porque tem um dente mágico muito especial que sumiu. Esse dente é super importante para o mundo das fadas. E se ele não for recuperado, tudo pode dar errado. A magia pode acabar, as fadas podem perder seus poderes, e a criançada vai ficar sem visita de fada quando perder os dentinhos. O Larry, coitado, não entende nada. Ele não sabe voar direito, não sabe usar magia, e ainda tem que ficar escondendo tudo isso das pessoas normais. Imagina a confusão. Ele tenta usar a varinha mágica e faz aparecer coisas que não queria. Tenta voar e bate no teto. Tenta se esconder e derruba tudo ao redor. É uma bagunça completa, mas é muito engraçado também. Enquanto tudo isso acontece,
ele ainda tenta manter as aparências. Afinal, ele quer que a garotinha e a mãe dela acreditem que ele é um cara legal. Então ele fica dividindo o tempo entre a missão de fada do dente e a tentativa de ser um bom exemplo. É tipo uma dupla vida. De dia, ele tenta parecer um cara normal. De noite, sai por aí voando, ou tentando voar, e procurando o tal dente mágico. E o mais doido de tudo é que mesmo com toda a confusão, o Larry começa a perceber que essa missão não é só sobre magia, varinha e tutu rosa. É sobre fazer o bem, ajudar os outros e acreditar que ele pode sim ser alguém melhor, mesmo que ninguém mais acredite nele. Logo de cara, o Larry já tá todo perdido. Ele tá com a roupa de fada. Sim, ainda aquele tutu rosa bem engraçado, segurando a varinha mágica, mas não faz ideia de como usar nada disso. Ele tenta voar, mas só consegue bater nas coisas, tropeçar e cair. Tenta fazer magia com a varinha, mas em vez de sair um feitiço certinho, ele faz aparecer coisas aleatórias, tipo penas voando, faísca que não serve pra nada, ou até transforma coisas sem querer. É hilário. E aí, no meio dessa confusão toda, ele descobre o verdadeiro motivo de ter sido chamado. Um dente mágico muito importante desapareceu. Não é um dente comum, desses que a gente perde quando criança. Esse dente tem um poder especial, ligado à magia das fadas. Se ele não for encontrado logo, o mundo das fadas do dente vai começar a desmoronar. As fadas vão perder a magia, as crianças não vão mais receber moedinhas, e tudo pode acabar. Tipo, fim da linha. O Larry, mesmo sendo desastrado, sabe que essa missão é séria. Então ele começa a investigar por onde esse dente pode ter ido parar. Só que lembra, ele não é detetive, não é mágico, e muito menos sabe o que está fazendo. Então ele se mete nas maiores encrencas enquanto tenta achar pistas. Em uma cena, por exemplo, ele tenta entrar escondido numa casa porque acha que o dente tá lá. Ele se encolhe todo, tenta voar pela janela, bate com a cara no vidro, derruba um vaso, faz o maior barulho, e aí a pessoa da casa aparece, e ele precisa inventar uma desculpa muito louca para escapar. Ele acaba usando magia para se esconder, mas como sempre, a magia dá errado e ele vira tipo uma versão minúscula de si mesmo. Um Larry fadinha de bolso. Enquanto isso, ele também tenta manter a vida normal. A filha da mulher que ele gosta ainda não sabe que ele é uma fada do dente, então ele precisa esconder tudo dela. Ele vive correndo, aparecendo do nada, sumindo no meio de uma conversa, tudo isso porque precisa resolver coisas da missão. E a menina começa a achar que ele é meio estranho, misterioso, esconde algo. E bom, ela não tá errada, né? E tem mais, tem gente do mundo das fadas que também não acredita que o Larry vai dar conta do recado. Eles acham que ele é atrapalhado demais, que não leva nada a sério, que só faz besteira. E não é que eles têm um pouco de razão. Mas mesmo assim, o Larry não desiste. Ele continua tentando, mesmo levando tombos, mesmo errando as magias, mesmo todo mundo duvidando dele. Ele quer provar que consegue. Aí vem uma parte bem legal. Ele começa a melhorar. Ele treina, tenta entender como a varinha funciona, descobre que quando ele realmente acredita, a magia dá certo. E aos poucos ele vai aprendendo. Ainda se atrapalha, claro. Ele é o Larry. Mas já consegue fazer umas magias que ajudam de verdade. Começa a juntar pistas, seguir caminhos, entender melhor o que aconteceu com o dente sumido. E enquanto isso, o tempo tá correndo. O dente precisa ser recuperado logo, senão vai ser tarde demais. Então o Larry entra num modo missão total. Se disfarça, se esconde, corre pra lá e pra cá, invade lugares, escapa por pouco e, claro, sempre com uma dose de bagunça no caminho. Tem até uma cena em que ele precisa fingir que é um funcionário de um hospital só pra investigar um lugar onde ele acha que o dente passou. Ele coloca jaleco, fala umas bobagens, e a confusão é garantida. Tudo começa com o Larry juntando as últimas pistas. Ele já passou por cada enrascada até aqui, mas agora ele finalmente começa a ligar os pontinhos. Ele descobre que o dente mágico foi parar com alguém que nem faz ideia da importância dele. Tipo uma criança que achou que era só mais um dente comum e jogou fora, ou guardou num lugar esquisito. E aí começa uma corrida maluca para recuperar esse dente antes que a magia das fadas desapareça de vez. Só que não é só ele atrás do dente, não. Tem outro personagem que também quer botar as mãos nele. Um vilão, mais ou menos. É um cara meio rabugento que também veio do mundo mágico, mas não gosta nem um pouco do Larry e quer ver ele fracassar. Então,
Além de procurar o dente, o Larry ainda tem que fugir das armadilhas desse sujeito, que só quer atrapalhar tudo. Aí o filme vira uma verdadeira missão impossível, com o Larry pulando de telhado, se escondendo atrás de arbusto, voando todo torto para escapar dos perigos. Em uma das cenas mais engraçadas, ele tenta pegar o dente que caiu num bueiro. Ele enfia a cabeça, quase fica preso, se suja todo e, claro, faz o maior escândalo. Só que no fim, não era o dente certo. Poxa, Larry, imagina um cara grandão, cheio de músculos, todo valente, mas que vira uma fada do dente. Pois é, isso mesmo que você ouviu. O nome dele é Larry, e ele é segurança de um parque de diversões, desses que tem montanha-russa, algodão doce e tudo mais. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário do mundo, sabe? Ele vive se metendo em confusão, quer fazer as coisas do jeito dele e acaba aprontando uma atrás da outra. Resultado? Ele é demitido. Aí, olha só que maluquice. Depois de perder o emprego, o Larry descobre que a filha da mulher que ele gosta, sim, ele tá tentando ser um cara legal pra conquistar a moça, perdeu um dente de leite. E como toda criança sabe, quando a gente perde um dente, o que acontece? A fada do dente vem buscar, claro. Só que a fada do dente mesmo não tá dando conta de tudo sozinha, então o mundo mágico resolve recrutar o Larry pra ajudar. Adivinha? Ele vira uma fada do dente de verdade, de tutu rosa, varinha mágica e tudo. Mas calma, não pensa que ele ficou todo bonitinho voando por aí, não. O Larry é grandalhão, meio desastrado e não tem ideia de como usar magia. Imagina o tamanho da bagunça. Ele tem que aprender rapidinho como funciona esse negócio de ser fada, porque tem uma missão importante: ajudar a recuperar um dente que sumiu e que é muito especial. Se ele não conseguir, o mundo mágico pode ficar em perigo. E para isso, ele vai ter que correr contra o tempo, enfrentar situações malucas, escapar de encrencas e, claro, tentar convencer a garotinha de que ele é um cara legal de verdade. E não é só isso, viu? Enquanto ele tenta fazer tudo isso, ainda tem que lidar com um monte de gente que não acredita nele, que acha que ele só faz besteira. Então o Larry tem que mostrar que, mesmo sendo meio atrapalhado, ele pode ser um herói, ou pelo menos uma fada do dente que dá conta do recado. Larry é fortão, parece até um super-herói, mas não tem nada de mágico nele. Ele trabalha como segurança num parque de diversões, sabe? Daqueles cheios de brinquedos, criançada correndo, algodão doce, roda gigante. Um lugar bem divertido. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário. Ele gosta de fazer tudo do jeito dele. E isso vive dando errado. Ele quer ajudar, mas sempre acaba metendo os pés pelas mãos. Logo no comecinho do filme, ele já se mete numa confusão. Tenta fazer uma coisa certa, proteger alguém ou resolver um problema, mas causa um estrago danado. Resultado? Ele é demitido. Isso mesmo, perde o emprego. A chefe dele fica uma fera e tchau, Larry. Mas o Larry não desiste fácil. Ele quer mostrar que é uma boa pessoa, que pode fazer a diferença. E tem mais. Ele tá apaixonado por uma mulher legal e quer muito que a filha dela goste dele. Então ele começa a tentar se aproximar da garotinha, mostrar que é um cara legal, divertido, confiável. Só que, claro, ele é todo desastrado, e nem sempre as coisas saem como ele quer. E aí vem o momento chave. A menina perde um dente de leite. Aquele dente que a gente coloca embaixo do travesseiro esperando a fada do dente vir buscar. E é aí que tudo começa a ficar diferente. O mundo mágico das fadas percebe que tá com um problemão. A magia das fadas do dente tá enfraquecendo. Tem coisa errada acontecendo. E sabe quem eles escolhem para ajudar? Isso mesmo, o Larry. De repente, sem nem entender como, o Larry é transformado numa fada do dente. Mas não pensa que é uma coisa chique, elegante, cheia de brilho e tal. Ele aparece do nada com uma roupa rosa, tutu de bailarina, asinha nas costas e uma varinha brilhante na mão. A cara dele de espanto é impagável. Ele não acredita que aquilo tá acontecendo. E a gente também não acredita que colocaram justo ele para ser uma fada. Só que é sério, agora ele tem uma missão importante. Ele precisa aprender a ser uma fada do dente de verdade, porque tem um dente mágico muito especial que sumiu. Esse dente é super importante para o mundo das fadas. E se ele não for recuperado, tudo pode dar errado. A magia pode acabar, as fadas podem perder seus poderes, e a criançada vai ficar sem visita de fada quando perder os dentinhos. O Larry, coitado, não entende nada. Ele não sabe voar direito, não sabe usar magia, e ainda tem que ficar escondendo tudo isso das pessoas normais. Imagina a confusão.
Ele tenta usar a varinha mágica e faz aparecer coisas que não queria. Tenta voar e bate no teto. Tenta se esconder e derruba tudo ao redor. É uma bagunça completa, mas é muito engraçado também. Enquanto tudo isso acontece, ele ainda tenta manter as aparências. Afinal, ele quer que a garotinha e a mãe dela acreditem que ele é um cara legal. Então ele fica dividindo o tempo entre a missão de fada do dente e a tentativa de ser um bom exemplo. É tipo uma dupla vida. De dia, ele tenta parecer um cara normal. De noite, sai por aí voando, ou tentando voar, e procurando o tal dente mágico. E o mais doido de tudo é que mesmo com toda a confusão, o Larry começa a perceber que essa missão não é só sobre magia, varinha e tutu rosa. É sobre fazer o bem, ajudar os outros e acreditar que ele pode sim ser alguém melhor, mesmo que ninguém mais acredite nele. Logo de cara, o Larry já tá todo perdido. Ele tá com a roupa de fada. Sim, ainda aquele tutu rosa bem engraçado, segurando a varinha mágica, mas não faz ideia de como usar nada disso. Ele tenta voar, mas só consegue bater nas coisas, tropeçar e cair. Tenta fazer magia com a varinha, mas em vez de sair um feitiço certinho, ele faz aparecer coisas aleatórias, tipo penas voando, faísca que não serve pra nada, ou até transforma coisas sem querer. É hilário. E aí, no meio dessa confusão toda, ele descobre o verdadeiro motivo de ter sido chamado. Um dente mágico muito importante desapareceu. Não é um dente comum, desses que a gente perde quando criança. Esse dente tem um poder especial, ligado à magia das fadas. Se ele não for encontrado logo, o mundo das fadas do dente vai começar a desmoronar. As fadas vão perder a magia, as crianças não vão mais receber moedinhas, e tudo pode acabar. Tipo, fim da linha. O Larry, mesmo sendo desastrado, sabe que essa missão é séria. Então ele começa a investigar por onde esse dente pode ter ido parar. Só que lembra, ele não é detetive, não é mágico, e muito menos sabe o que está fazendo. Então ele se mete nas maiores encrencas enquanto tenta achar pistas. Em uma cena, por exemplo, ele tenta entrar escondido numa casa porque acha que o dente está lá. Ele se encolhe todo, tenta voar pela janela, bate com a cara no vidro, derruba um vaso, faz o maior barulho, e aí a pessoa da casa aparece, e ele precisa inventar uma desculpa muito louca para escapar. Ele acaba usando magia para se esconder, mas como sempre, a magia dá errado, e ele vira tipo uma versão minúscula de si mesmo. Um Larry fadinha de bolso. Enquanto isso, ele também tenta manter a vida normal. A filha da mulher que ele gosta ainda não sabe que ele é uma fada do dente, então ele precisa esconder tudo dela. Ele vive correndo, aparecendo do nada, sumindo no meio de uma conversa, tudo isso porque precisa resolver coisas da missão. E a menina começa a achar que ele é meio estranho, misterioso, esconde algo. E bom, ela não tá errada, né? E tem mais, tem gente do mundo das fadas que também não acredita que o Larry vai dar conta do recado. Eles acham que ele é atrapalhado demais, que não leva nada a sério, que só faz besteira. E não é que eles têm um pouco de razão. Mas mesmo assim, o Larry não desiste. Ele continua tentando, mesmo levando tombos, mesmo errando as magias, mesmo todo mundo duvidando dele. Ele quer provar que consegue. Aí vem uma parte bem legal. Ele começa a melhorar. Ele treina, tenta entender como a varinha funciona, descobre que quando ele realmente acredita, a magia dá certo. E aos poucos ele vai aprendendo. Ainda se atrapalha, claro. Ele é o Larry. Mas já consegue fazer umas magias que ajudam de verdade. Começa a juntar pistas, seguir caminhos, entender melhor o que aconteceu com o dente sumido. E enquanto isso, o tempo tá correndo. O dente precisa ser recuperado logo, senão vai ser tarde demais. Então o Larry entra num modo missão total. Se disfarça, se esconde, corre pra lá e pra cá, invade lugares, escapa por pouco e, claro, sempre com uma dose de bagunça no caminho. Tem até uma cena em que ele precisa fingir que é um funcionário de um hospital só para investigar um lugar onde ele acha que o dente passou. Ele coloca jaleco, fala umas bobagens, e a confusão é garantida. Tudo começa com o Larry juntando as últimas pistas. Ele já passou por cada enrascada até aqui, mas agora ele finalmente começa a ligar os pontinhos. Ele descobre que o dente mágico foi parar com alguém que nem faz ideia da importância dele. Tipo uma criança que achou que era só mais um dente comum e jogou fora, ou guardou num lugar esquisito. E aí começa uma corrida maluca para recuperar esse dente antes que a magia das fadas desapareça de vez. Só que não é só ele atrás do dente, não.
Tem outro personagem que também quer botar as mãos nele. Um vilão, mais ou menos. É um cara meio rabugento que também veio do mundo mágico, mas não gosta nem um pouco do Larry e quer ver ele fracassar. Então, além de procurar o dente, o Larry ainda tem que fugir das armadilhas desse sujeito, que só quer atrapalhar tudo. Aí o filme vira uma verdadeira missão impossível, com o Larry pulando de telhado, se escondendo atrás de arbusto, voando todo torto para escapar dos perigos. Em uma das cenas mais engraçadas, ele tenta pegar o dente que caiu num bueiro. Ele enfia a cabeça, quase fica preso, se suja todo e, claro, faz o maior escândalo. Só que no fim, não era o dente certo. Poxa, Larry, imagina um cara grandão, cheio de músculos, todo valente, mas que vira uma fada do dente. Pois é, isso mesmo que você ouviu. O nome dele é Larry, e ele é segurança de um parque de diversões, desses que tem montanha-russa, algodão doce e tudo mais. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário do mundo, sabe? Ele vive se metendo em confusão, quer fazer as coisas do jeito dele e acaba aprontando uma atrás da outra. Resultado? Ele é demitido. Aí, olha só que maluquice. Depois de perder o emprego, o Larry descobre que a filha da mulher que ele gosta, sim, ele tá tentando ser um cara legal pra conquistar a moça, perdeu um dente de leite. E como toda criança sabe, quando a gente perde um dente, o que acontece? A fada do dente vem buscar, claro. Só que a fada do dente mesmo não tá dando conta de tudo sozinha, então o mundo mágico resolve recrutar o Larry pra ajudar. Adivinha? Ele vira uma fada do dente de verdade, de tutu rosa, varinha mágica e tudo. Mas calma, não pensa que ele ficou todo bonitinho voando por aí, não. O Larry é grandalhão, meio desastrado e não tem ideia de como usar magia. Imagina o tamanho da bagunça. Ele tem que aprender rapidinho como funciona esse negócio de ser fada, porque tem uma missão importante: ajudar a recuperar um dente que sumiu e que é muito especial. Se ele não conseguir, o mundo mágico pode ficar em perigo. E para isso, ele vai ter que correr contra o tempo, enfrentar situações malucas, escapar de encrencas e, claro, tentar convencer a garotinha de que ele é um cara legal de verdade. E não é só isso, viu? Enquanto ele tenta fazer tudo isso, ainda tem que lidar com um monte de gente que não acredita nele, que acha que ele só faz besteira. Então o Larry tem que mostrar que, mesmo sendo meio atrapalhado, ele pode ser um herói, ou pelo menos uma fada do dente que dá conta do recado. Larry é fortão, parece até um super-herói, mas não tem nada de mágico nele. Ele trabalha como segurança num parque de diversões, sabe? Daqueles cheios de brinquedos, criançada correndo, algodão doce, roda gigante. Um lugar bem divertido. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário. Ele gosta de fazer tudo do jeito dele. E isso vive dando errado. Ele quer ajudar, mas sempre acaba metendo os pés pelas mãos. Logo no comecinho do filme, ele já se mete numa confusão. Tenta fazer uma coisa certa, proteger alguém ou resolver um problema, mas causa um estrago danado. Resultado? Ele é demitido. Isso mesmo, perde o emprego. A chefe dele fica uma fera e tchau, Larry. Mas o Larry não desiste fácil. Ele quer mostrar que é uma boa pessoa, que pode fazer a diferença. E tem mais. Ele tá apaixonado por uma mulher legal e quer muito que a filha dela goste dele. Então ele começa a tentar se aproximar da garotinha, mostrar que é um cara legal, divertido, confiável. Só que, claro, ele é todo desastrado, e nem sempre as coisas saem como ele quer. E aí vem o momento-chave. A menina perde um dente de leite. Aquele dente que a gente coloca embaixo do travesseiro esperando a fada do dente vir buscar. E é aí que tudo começa a ficar diferente. O mundo mágico das fadas percebe que tá com um problemão. A magia das fadas do dente tá enfraquecendo. Tem coisa errada acontecendo. E sabe quem eles escolhem para ajudar? Isso mesmo, o Larry. De repente, sem nem entender como, o Larry é transformado numa fada do dente. Mas não pensa que é uma coisa chique, elegante, cheia de brilho e tal. Ele aparece do nada com uma roupa rosa, tutu de bailarina, asinha nas costas e uma varinha brilhante na mão. A cara dele de espanto é impagável. Ele não acredita que aquilo tá acontecendo. E a gente também não acredita que colocaram justo ele para ser uma fada. Só que é sério, agora ele tem uma missão importante. Ele precisa aprender a ser uma fada do dente de verdade, porque tem um dente mágico muito especial que sumiu. Esse dente é super importante para o mundo das fadas. E se ele não for recuperado, tudo pode dar errado. A magia pode acabar, as fadas podem perder seus poderes, e a criançada vai ficar sem visita de fada quando perder os dentinhos.
O Larry, coitado, não entende nada. Ele não sabe voar direito, não sabe usar magia, e ainda tem que ficar escondendo tudo isso das pessoas normais. Imagina a confusão. Ele tenta usar a varinha mágica e faz aparecer coisas que não queria. Tenta voar e bate no teto. Tenta se esconder e derruba tudo ao redor. É uma bagunça completa, mas é muito engraçado também. Enquanto tudo isso acontece, ele ainda tenta manter as aparências. Afinal, ele quer que a garotinha e a mãe dela acreditem que ele é um cara legal. Então ele fica dividindo o tempo entre a missão de fada do dente e a tentativa de ser um bom exemplo. É tipo uma dupla vida. De dia, ele tenta parecer um cara normal. De noite, sai por aí voando, ou tentando voar, e procurando o tal dente mágico. E o mais doido de tudo é que mesmo com toda a confusão, o Larry começa a perceber que essa missão não é só sobre magia, varinha e tutu rosa. É sobre fazer o bem, ajudar os outros e acreditar que ele pode sim ser alguém melhor, mesmo que ninguém mais acredite nele. Logo de cara, o Larry já tá todo perdido. Ele tá com a roupa de fada. Sim, ainda aquele tutu rosa bem engraçado, segurando a varinha mágica, mas não faz ideia de como usar nada disso. Ele tenta voar, mas só consegue bater nas coisas, tropeçar e cair. Tenta fazer magia com a varinha, mas em vez de sair um feitiço certinho, ele faz aparecer coisas aleatórias, tipo penas voando, faísca que não serve pra nada, ou até transforma coisas sem querer. É hilário. E aí, no meio dessa confusão toda, ele descobre o verdadeiro motivo de ter sido chamado. Um dente mágico muito importante desapareceu. Não é um dente comum, desses que a gente perde quando criança. Esse dente tem um poder especial, ligado à magia das fadas. Se ele não for encontrado logo, o mundo das fadas do dente vai começar a desmoronar. As fadas vão perder a magia, as crianças não vão mais receber moedinhas, e tudo pode acabar. Tipo, fim da linha. O Larry, mesmo sendo desastrado, sabe que essa missão é séria. Então ele começa a investigar por onde esse dente pode ter ido parar. Só que lembra, ele não é detetive, não é mágico, e muito menos sabe o que está fazendo. Então ele se mete nas maiores encrencas enquanto tenta achar pistas. Em uma cena, por exemplo, ele tenta entrar escondido numa casa porque acha que o dente está lá. Ele se encolhe todo, tenta voar pela janela, bate com a cara no vidro, derruba um vaso, faz o maior barulho, e aí a pessoa da casa aparece, e ele precisa inventar uma desculpa muito louca para escapar. Ele acaba usando magia para se esconder, mas como sempre, a magia dá errado, e ele vira tipo uma versão minúscula de si mesmo. Um Larry fadinha de bolso. Enquanto isso, ele também tenta manter a vida normal. A filha da mulher que ele gosta ainda não sabe que ele é uma fada do dente, então ele precisa esconder tudo dela. Ele vive correndo, aparecendo do nada, sumindo no meio de uma conversa, tudo isso porque precisa resolver coisas da missão. E a menina começa a achar que ele é meio estranho, misterioso, esconde algo. E bom, ela não tá errada, né? E tem mais, tem gente do mundo das fadas que também não acredita que o Larry vai dar conta do recado. Eles acham que ele é atrapalhado demais, que não leva nada a sério, que só faz besteira. E não é que eles têm um pouco de razão. Mas mesmo assim, o Larry não desiste. Ele continua tentando, mesmo levando tombos, mesmo errando as magias, mesmo todo mundo duvidando dele. Ele quer provar que consegue. Aí vem uma parte bem legal. Ele começa a melhorar. Ele treina, tenta entender como a varinha funciona, descobre que quando ele realmente acredita, a magia dá certo. E aos poucos ele vai aprendendo. Ainda se atrapalha, claro. Ele é o Larry. Mas já consegue fazer umas magias que ajudam de verdade. Começa a juntar pistas, seguir caminhos, entender melhor o que aconteceu com o dente sumido. E enquanto isso, o tempo tá correndo. O dente precisa ser recuperado logo, senão vai ser tarde demais. Então o Larry entra num modo missão total. Se disfarça, se esconde, corre pra lá e pra cá, invade lugares, escapa por pouco e, claro, sempre com uma dose de bagunça no caminho. Tem até uma cena em que ele precisa fingir que é um funcionário de um hospital só para investigar um lugar onde ele acha que o dente passou. Ele coloca jaleco, fala umas bobagens, e a confusão é garantida. Tudo começa com o Larry juntando as últimas pistas. Ele já passou por cada enrascada até aqui, mas agora ele finalmente começa a ligar os pontinhos. Ele descobre que o dente mágico foi parar com alguém que nem faz ideia da importância dele. Tipo uma criança que achou que era só mais um dente comum e jogou fora, ou guardou num lugar esquisito.
E aí começa uma corrida maluca para recuperar esse dente antes que a magia das fadas desapareça de vez. Só que não é só ele atrás do dente, não. Tem outro personagem que também quer botar as mãos nele. Um vilão, mais ou menos. É um cara meio rabugento que também veio do mundo mágico, mas não gosta nem um pouco do Larry e quer ver ele fracassar. Então, além de procurar o dente, o Larry ainda tem que fugir das armadilhas desse sujeito, que só quer atrapalhar tudo. Aí o filme vira uma verdadeira missão impossível, com o Larry pulando de telhado, se escondendo atrás de arbusto, voando todo torto para escapar dos perigos. Em uma das cenas mais engraçadas, ele tenta pegar o dente que caiu num bueiro. Ele enfia a cabeça, quase fica preso, se suja todo e, claro, faz o maior escândalo. Só que no fim, não era o dente certo. Poxa, Larry, imagina um cara grandão, cheio de músculos, todo valente, mas que vira uma fada do dente. Pois é, isso mesmo que você ouviu. O nome dele é Larry, e ele é segurança de um parque de diversões, desses que tem montanha-russa, algodão doce e tudo mais. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário do mundo, sabe? Ele vive se metendo em confusão, quer fazer as coisas do jeito dele e acaba aprontando uma atrás da outra. Resultado? Ele é demitido. Aí, olha só que maluquice. Depois de perder o emprego, o Larry descobre que a filha da mulher que ele gosta, sim, ele tá tentando ser um cara legal pra conquistar a moça, perdeu um dente de leite. E como toda criança sabe, quando a gente perde um dente, o que acontece? A fada do dente vem buscar, claro. Só que a fada do dente mesmo não tá dando conta de tudo sozinha, então o mundo mágico resolve recrutar o Larry pra ajudar. Adivinha? Ele vira uma fada do dente de verdade, de tutu rosa, varinha mágica e tudo. Mas calma, não pensa que ele ficou todo bonitinho voando por aí, não. O Larry é grandalhão, meio desastrado e não tem ideia de como usar magia. Imagina o tamanho da bagunça. Ele tem que aprender rapidinho como funciona esse negócio de ser fada, porque tem uma missão importante: ajudar a recuperar um dente que sumiu e que é muito especial. Se ele não conseguir, o mundo mágico pode ficar em perigo. E para isso, ele vai ter que correr contra o tempo, enfrentar situações malucas, escapar de encrencas e, claro, tentar convencer a garotinha de que ele é um cara legal de verdade. E não é só isso, viu? Enquanto ele tenta fazer tudo isso, ainda tem que lidar com um monte de gente que não acredita nele, que acha que ele só faz besteira. Então o Larry tem que mostrar que, mesmo sendo meio atrapalhado, ele pode ser um herói, ou pelo menos uma fada do dente que dá conta do recado. Larry é fortão, parece até um super-herói, mas não tem nada de mágico nele. Ele trabalha como segurança num parque de diversões, sabe? Daqueles cheios de brinquedos, criançada correndo, algodão doce, roda gigante. Um lugar bem divertido. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário. Ele gosta de fazer tudo do jeito dele. E isso vive dando errado. Ele quer ajudar, mas sempre acaba metendo os pés pelas mãos. Logo no comecinho do filme, ele já se mete numa confusão. Tenta fazer uma coisa certa, proteger alguém ou resolver um problema, mas causa um estrago danado. Resultado? Ele é demitido. Isso mesmo, perde o emprego. A chefe dele fica uma fera e tchau, Larry. Mas o Larry não desiste fácil. Ele quer mostrar que é uma boa pessoa, que pode fazer a diferença. E tem mais. Ele tá apaixonado por uma mulher legal e quer muito que a filha dela goste dele. Então ele começa a tentar se aproximar da garotinha, mostrar que é um cara legal, divertido, confiável. Só que, claro, ele é todo desastrado, e nem sempre as coisas saem como ele quer. E aí vem o momento chave. A menina perde um dente de leite. Aquele dente que a gente coloca embaixo do travesseiro esperando a fada do dente vir buscar. E é aí que tudo começa a ficar diferente. O mundo mágico das fadas percebe que tá com um problemão. A magia das fadas do dente tá enfraquecendo. Tem coisa errada acontecendo. E sabe quem eles escolhem para ajudar? Isso mesmo, o Larry. De repente, sem nem entender como, o Larry é transformado numa fada do dente. Mas não pensa que é uma coisa chique, elegante, cheia de brilho e tal. Ele aparece do nada com uma roupa rosa, tutu de bailarina, asinha nas costas e uma varinha brilhante na mão. A cara dele de espanto é impagável. Ele não acredita que aquilo tá acontecendo. E a gente também não acredita que colocaram justo ele para ser uma fada. Só que é sério, agora ele tem uma missão importante. Ele precisa aprender a ser uma fada do dente de verdade, porque tem um dente mágico muito especial que sumiu. Esse dente é super importante para o mundo das fadas. E se ele não for recuperado, tudo pode dar errado.
A magia pode acabar, as fadas podem perder seus poderes, e a criançada vai ficar sem visita de fada quando perder os dentinhos. O Larry, coitado, não entende nada. Ele não sabe voar direito, não sabe usar magia, e ainda tem que ficar escondendo tudo isso das pessoas normais. Imagina a confusão. Ele tenta usar a varinha mágica e faz aparecer coisas que não queria. Tenta voar e bate no teto. Tenta se esconder e derruba tudo ao redor. É uma bagunça completa, mas é muito engraçado também. Enquanto tudo isso acontece, ele ainda tenta manter as aparências. Afinal, ele quer que a garotinha e a mãe dela acreditem que ele é um cara legal. Então ele fica dividindo o tempo entre a missão de fada do dente e a tentativa de ser um bom exemplo. É tipo uma dupla vida. De dia, ele tenta parecer um cara normal. De noite, sai por aí voando, ou tentando voar, e procurando o tal dente mágico. E o mais doido de tudo é que mesmo com toda a confusão, o Larry começa a perceber que essa missão não é só sobre magia, varinha e tutu rosa. É sobre fazer o bem, ajudar os outros e acreditar que ele pode sim ser alguém melhor, mesmo que ninguém mais acredite nele. Logo de cara, o Larry já tá todo perdido. Ele tá com a roupa de fada. Sim, ainda aquele tutu rosa bem engraçado, segurando a varinha mágica, mas não faz ideia de como usar nada disso. Ele tenta voar, mas só consegue bater nas coisas, tropeçar e cair. Tenta fazer magia com a varinha, mas em vez de sair um feitiço certinho, ele faz aparecer coisas aleatórias, tipo penas voando, faísca que não serve pra nada, ou até transforma coisas sem querer. É hilário. E aí, no meio dessa confusão toda, ele descobre o verdadeiro motivo de ter sido chamado. Um dente mágico muito importante desapareceu. Não é um dente comum, desses que a gente perde quando criança. Esse dente tem um poder especial, ligado à magia das fadas. Se ele não for encontrado logo, o mundo das fadas do dente vai começar a desmoronar. As fadas vão perder a magia, as crianças não vão mais receber moedinhas, e tudo pode acabar. Tipo, fim da linha. O Larry, mesmo sendo desastrado, sabe que essa missão é séria. Então ele começa a investigar por onde esse dente pode ter ido parar. Só que lembra, ele não é detetive, não é mágico, e muito menos sabe o que está fazendo. Então ele se mete nas maiores encrencas enquanto tenta achar pistas. Em uma cena, por exemplo, ele tenta entrar escondido numa casa porque acha que o dente está lá. Ele se encolhe todo, tenta voar pela janela, bate com a cara no vidro, derruba um vaso, faz o maior barulho, e aí a pessoa da casa aparece, e ele precisa inventar uma desculpa muito louca para escapar. Ele acaba usando magia para se esconder, mas como sempre, a magia dá errado, e ele vira tipo uma versão minúscula de si mesmo. Um Larry fadinha de bolso. Enquanto isso, ele também tenta manter a vida normal. A filha da mulher que ele gosta ainda não sabe que ele é uma fada do dente, então ele precisa esconder tudo dela. Ele vive correndo, aparecendo do nada, sumindo no meio de uma conversa, tudo isso porque precisa resolver coisas da missão. E a menina começa a achar que ele é meio estranho, misterioso, esconde algo. E bom, ela não tá errada, né? E tem mais, tem gente do mundo das fadas que também não acredita que o Larry vai dar conta do recado. Eles acham que ele é atrapalhado demais, que não leva nada a sério, que só faz besteira. E não é que eles têm um pouco de razão. Mas mesmo assim, o Larry não desiste. Ele continua tentando, mesmo levando tombos, mesmo errando as magias, mesmo todo mundo duvidando dele. Ele quer provar que consegue. Aí vem uma parte bem legal. Ele começa a melhorar. Ele treina, tenta entender como a varinha funciona, descobre que quando ele realmente acredita, a magia dá certo. E aos poucos ele vai aprendendo. Ainda se atrapalha, claro. Ele é o Larry. Mas já consegue fazer umas magias que ajudam de verdade. Começa a juntar pistas, seguir caminhos, entender melhor o que aconteceu com o dente sumido. E enquanto isso, o tempo tá correndo. O dente precisa ser recuperado logo, senão vai ser tarde demais. Então o Larry entra num modo missão total. Se disfarça, se esconde, corre pra lá e pra cá, invade lugares, escapa por pouco e, claro, sempre com uma dose de bagunça no caminho. Tem até uma cena em que ele precisa fingir que é um funcionário de um hospital só para investigar um lugar onde ele acha que o dente passou. Ele coloca jaleco, fala umas bobagens, e a confusão é garantida. Tudo começa com o Larry juntando as últimas pistas. Ele já passou por cada enrascada até aqui, mas agora ele finalmente começa a ligar os pontinhos.
Ele descobre que o dente mágico foi parar com alguém que nem faz ideia da importância dele. Tipo uma criança que achou que era só mais um dente comum e jogou fora, ou guardou num lugar esquisito. E aí começa uma corrida maluca para recuperar esse dente antes que a magia das fadas desapareça de vez. Só que não é só ele atrás do dente, não. Tem outro personagem que também quer botar as mãos nele. Um vilão, mais ou menos. É um cara meio rabugento que também veio do mundo mágico, mas não gosta nem um pouco do Larry e quer ver ele fracassar. Então, além de procurar o dente, o Larry ainda tem que fugir das armadilhas desse sujeito, que só quer atrapalhar tudo. Aí o filme vira uma verdadeira missão impossível, com o Larry pulando de telhado, se escondendo atrás de arbusto, voando todo torto para escapar dos perigos. Em uma das cenas mais engraçadas, ele tenta pegar o dente que caiu num bueiro. Ele enfia a cabeça, quase fica preso, se suja todo e, claro, faz o maior escândalo. Só que no fim, não era o dente certo. Poxa, Larry, imagina um cara grandão, cheio de músculos, todo valente, mas que vira uma fada do dente. Pois é, isso mesmo que você ouviu. O nome dele é Larry, e ele é segurança de um parque de diversões, desses que tem montanha-russa, algodão doce e tudo mais. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário do mundo, sabe? Ele vive se metendo em confusão, quer fazer as coisas do jeito dele e acaba aprontando uma atrás da outra. Resultado? Ele é demitido. Aí, olha só que maluquice. Depois de perder o emprego, o Larry descobre que a filha da mulher que ele gosta, sim, ele tá tentando ser um cara legal pra conquistar a moça, perdeu um dente de leite. E como toda criança sabe, quando a gente perde um dente, o que acontece? A fada do dente vem buscar, claro. Só que a fada do dente mesmo não tá dando conta de tudo sozinha, então o mundo mágico resolve recrutar o Larry pra ajudar. Adivinha? Ele vira uma fada do dente de verdade, de tutu rosa, varinha mágica e tudo. Mas calma, não pensa que ele ficou todo bonitinho voando por aí, não. O Larry é grandalhão, meio desastrado e não tem ideia de como usar magia. Imagina o tamanho da bagunça. Ele tem que aprender rapidinho como funciona esse negócio de ser fada, porque tem uma missão importante: ajudar a recuperar um dente que sumiu e que é muito especial. Se ele não conseguir, o mundo mágico pode ficar em perigo. E para isso, ele vai ter que correr contra o tempo, enfrentar situações malucas, escapar de encrencas e, claro, tentar convencer a garotinha de que ele é um cara legal de verdade. E não é só isso, viu? Enquanto ele tenta fazer tudo isso, ainda tem que lidar com um monte de gente que não acredita nele, que acha que ele só faz besteira. Então o Larry tem que mostrar que, mesmo sendo meio atrapalhado, ele pode ser um herói, ou pelo menos uma fada do dente que dá conta do recado. Larry é fortão, parece até um super-herói, mas não tem nada de mágico nele. Ele trabalha como segurança num parque de diversões, sabe? Daqueles cheios de brinquedos, criançada correndo, algodão doce, roda gigante. Um lugar bem divertido. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário. Ele gosta de fazer tudo do jeito dele. E isso vive dando errado. Ele quer ajudar, mas sempre acaba metendo os pés pelas mãos. Logo no comecinho do filme, ele já se mete numa confusão. Tenta fazer uma coisa certa, proteger alguém ou resolver um problema, mas causa um estrago danado. Resultado? Ele é demitido. Isso mesmo, perde o emprego. A chefe dele fica uma fera e tchau, Larry. Mas o Larry não desiste fácil. Ele quer mostrar que é uma boa pessoa, que pode fazer a diferença. E tem mais. Ele tá apaixonado por uma mulher legal e quer muito que a filha dela goste dele. Então ele começa a tentar se aproximar da garotinha, mostrar que é um cara legal, divertido, confiável. Só que, claro, ele é todo desastrado, e nem sempre as coisas saem como ele quer. E aí vem o momento chave. A menina perde um dente de leite. Aquele dente que a gente coloca embaixo do travesseiro esperando a fada do dente vir buscar. E é aí que tudo começa a ficar diferente. O mundo mágico das fadas percebe que tá com um problemão. A magia das fadas do dente tá enfraquecendo. Tem coisa errada acontecendo. E sabe quem eles escolhem para ajudar? Isso mesmo, o Larry. De repente, sem nem entender como, o Larry é transformado numa fada do dente. Mas não pensa que é uma coisa chique, elegante, cheia de brilho e tal. Ele aparece do nada com uma roupa rosa, tutu de bailarina, asinha nas costas e uma varinha brilhante na mão. A cara dele de espanto é impagável. Ele não acredita que aquilo tá acontecendo. E a gente também não acredita que colocaram justo ele para ser uma fada. Só que é sério, agora ele tem uma missão importante. Ele precisa aprender a ser uma fada do dente de verdade
porque tem um dente mágico muito especial que sumiu. Esse dente é super importante para o mundo das fadas. E se ele não for recuperado, tudo pode dar errado. A magia pode acabar, as fadas podem perder seus poderes, e a criançada vai ficar sem visita de fada quando perder os dentinhos. O Larry, coitado, não entende nada. Ele não sabe voar direito, não sabe usar magia, e ainda tem que ficar escondendo tudo isso das pessoas normais. Imagina a confusão. Ele tenta usar a varinha mágica e faz aparecer coisas que não queria. Tenta voar e bate no teto. Tenta se esconder e derruba tudo ao redor. É uma bagunça completa, mas é muito engraçado também. Enquanto tudo isso acontece, ele ainda tenta manter as aparências. Afinal, ele quer que a garotinha e a mãe dela acreditem que ele é um cara legal. Então ele fica dividindo o tempo entre a missão de fada do dente e a tentativa de ser um bom exemplo. É tipo uma dupla vida. De dia, ele tenta parecer um cara normal. De noite, sai por aí voando, ou tentando voar, e procurando o tal dente mágico. E o mais doido de tudo é que mesmo com toda a confusão, o Larry começa a perceber que essa missão não é só sobre magia, varinha e tutu rosa. É sobre fazer o bem, ajudar os outros e acreditar que ele pode sim ser alguém melhor, mesmo que ninguém mais acredite nele. Logo de cara, o Larry já tá todo perdido. Ele tá com a roupa de fada. Sim, ainda aquele tutu rosa bem engraçado, segurando a varinha mágica, mas não faz ideia de como usar nada disso. Ele tenta voar, mas só consegue bater nas coisas, tropeçar e cair. Tenta fazer magia com a varinha, mas em vez de sair um feitiço certinho, ele faz aparecer coisas aleatórias, tipo penas voando, faísca que não serve pra nada, ou até transforma coisas sem querer. É hilário. E aí, no meio dessa confusão toda, ele descobre o verdadeiro motivo de ter sido chamado. Um dente mágico muito importante desapareceu. Não é um dente comum, desses que a gente perde quando criança. Esse dente tem um poder especial, ligado à magia das fadas. Se ele não for encontrado logo, o mundo das fadas do dente vai começar a desmoronar. As fadas vão perder a magia, as crianças não vão mais receber moedinhas, e tudo pode acabar. Tipo, fim da linha. O Larry, mesmo sendo desastrado, sabe que essa missão é séria. Então ele começa a investigar por onde esse dente pode ter ido parar. Só que lembra, ele não é detetive, não é mágico e muito menos sabe o que está fazendo. Então ele se mete nas maiores encrencas enquanto tenta achar pistas. Em uma cena, por exemplo, ele tenta entrar escondido numa casa porque acha que o dente está lá. Ele se encolhe todo, tenta voar pela janela, bate com a cara no vidro, derruba um vaso, faz o maior barulho, e aí a pessoa da casa aparece, e ele precisa inventar uma desculpa muito louca para escapar. Ele acaba usando magia para se esconder, mas como sempre, a magia dá errado, e ele vira tipo uma versão minúscula de si mesmo. Um Larry fadinha de bolso. Enquanto isso, ele também tenta manter a vida normal. A filha da mulher que ele gosta ainda não sabe que ele é uma fada do dente, então ele precisa esconder tudo dela. Ele vive correndo, aparecendo do nada, sumindo no meio de uma conversa, tudo isso porque precisa resolver coisas da missão. E a menina começa a achar que ele é meio estranho, misterioso, esconde algo. E bom, ela não tá errada, né? E tem mais, tem gente do mundo das fadas que também não acredita que o Larry vai dar conta do recado. Eles acham que ele é atrapalhado demais, que não leva nada a sério, que só faz besteira. E não é que eles têm um pouco de razão. Mas mesmo assim, o Larry não desiste. Ele continua tentando, mesmo levando tombos, mesmo errando as magias, mesmo todo mundo duvidando dele. Ele quer provar que consegue. Aí vem uma parte bem legal. Ele começa a melhorar. Ele treina, tenta entender como a varinha funciona, descobre que quando ele realmente acredita, a magia dá certo. E aos poucos ele vai aprendendo. Ainda se atrapalha, claro. Ele é o Larry. Mas já consegue fazer umas magias que ajudam de verdade. Começa a juntar pistas, seguir caminhos, entender melhor o que aconteceu com o dente sumido. E enquanto isso, o tempo tá correndo. O dente precisa ser recuperado logo, senão vai ser tarde demais. Então o Larry entra num modo missão total. Se disfarça, se esconde, corre pra lá e pra cá, invade lugares, escapa por pouco e, claro, sempre com uma dose de bagunça no caminho. Tem até uma cena em que ele precisa fingir que é um funcionário de um hospital só para investigar um lugar onde ele acha que o dente passou. Ele coloca jaleco, fala umas bobagens, e a confusão é garantida.
Tudo começa com o Larry juntando as últimas pistas. Ele já passou por cada enrascada até aqui, mas agora ele finalmente começa a ligar os pontinhos. Ele descobre que o dente mágico foi parar com alguém que nem faz ideia da importância dele. Tipo uma criança que achou que era só mais um dente comum e jogou fora, ou guardou num lugar esquisito. E aí começa uma corrida maluca para recuperar esse dente antes que a magia das fadas desapareça de vez. Só que não é só ele atrás do dente, não. Tem outro personagem que também quer botar as mãos nele. Um vilão, mais ou menos. É um cara meio rabugento que também veio do mundo mágico, mas não gosta nem um pouco do Larry e quer ver ele fracassar. Então, além de procurar o dente, o Larry ainda tem que fugir das armadilhas desse sujeito, que só quer atrapalhar tudo. Aí o filme vira uma verdadeira missão impossível, com o Larry pulando de telhado, se escondendo atrás de arbusto, voando todo torto para escapar dos perigos. Em uma das cenas mais engraçadas, ele tenta pegar o dente que caiu num bueiro. Ele enfia a cabeça, quase fica preso, se suja todo e, claro, faz o maior escândalo. Só que no fim, não era o dente certo. Poxa, Larry, imagina um cara grandão, cheio de músculos, todo valente, mas que vira uma fada do dente. Pois é, isso mesmo que você ouviu. O nome dele é Larry, e ele é segurança de um parque de diversões, desses que tem montanha-russa, algodão doce e tudo mais. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário do mundo, sabe? Ele vive se metendo em confusão, quer fazer as coisas do jeito dele e acaba aprontando uma atrás da outra. Resultado? Ele é demitido. Aí, olha só que maluquice. Depois de perder o emprego, o Larry descobre que a filha da mulher que ele gosta, sim, ele tá tentando ser um cara legal pra conquistar a moça, perdeu um dente de leite. E como toda criança sabe, quando a gente perde um dente, o que acontece? A fada do dente vem buscar, claro. Só que a fada do dente mesmo não tá dando conta de tudo sozinha, então o mundo mágico resolve recrutar o Larry pra ajudar. Adivinha? Ele vira uma fada do dente de verdade, de tutu rosa, varinha mágica e tudo. Mas calma, não pensa que ele ficou todo bonitinho voando por aí, não. O Larry é grandalhão, meio desastrado e não tem ideia de como usar magia. Imagina o tamanho da bagunça. Ele tem que aprender rapidinho como funciona esse negócio de ser fada, porque tem uma missão importante: ajudar a recuperar um dente que sumiu e que é muito especial. Se ele não conseguir, o mundo mágico pode ficar em perigo. E para isso, ele vai ter que correr contra o tempo, enfrentar situações malucas, escapar de encrencas e, claro, tentar convencer a garotinha de que ele é um cara legal de verdade. E não é só isso, viu? Enquanto ele tenta fazer tudo isso, ainda tem que lidar com um monte de gente que não acredita nele, que acha que ele só faz besteira. Então o Larry tem que mostrar que, mesmo sendo meio atrapalhado, ele pode ser um herói, ou pelo menos uma fada do dente que dá conta do recado. Larry é fortão, parece até um super-herói, mas não tem nada de mágico nele. Ele trabalha como segurança num parque de diversões, sabe? Daqueles cheios de brinquedos, criançada correndo, algodão doce, roda gigante. Um lugar bem divertido. Só que o Larry não é exatamente o melhor funcionário. Ele gosta de fazer tudo do jeito dele. E isso vive dando errado. Ele quer ajudar, mas sempre acaba metendo os pés pelas mãos. Logo no comecinho do filme, ele já se mete numa confusão. Tenta fazer uma coisa certa, proteger alguém ou resolver um problema, mas causa um estrago danado. Resultado? Ele é demitido. Isso mesmo, perde o emprego. A chefe dele fica uma fera e tchau, Larry. Mas o Larry não desiste fácil. Ele quer mostrar que é uma boa pessoa, que pode fazer a diferença. E tem mais. Ele tá apaixonado por uma mulher legal e quer muito que a filha dela goste dele. Então ele começa a tentar se aproximar da garotinha, mostrar que é um cara legal, divertido, confiável. Só que, claro, ele é todo desastrado e nem sempre as coisas saem como ele quer. E aí vem o momento chave. A menina perde um dente de leite. Aquele dente que a gente coloca embaixo do travesseiro esperando a fada do dente vir buscar. E é aí que tudo começa a ficar diferente. O mundo mágico das fadas percebe que tá com um problemão. A magia das fadas do dente tá enfraquecendo. Tem coisa errada acontecendo. E sabe quem eles escolhem para ajudar? Isso mesmo, o Larry. De repente, sem nem entender como, o Larry é transformado numa fada do dente. Mas não pensa que é uma coisa chique, elegante, cheia de brilho e tal. Ele aparece do nada com uma roupa rosa, tutu de bailarina, asinha nas costas e uma varinha brilhante na mão. A cara dele de espanto é impagável. Ele não acredita que aquilo tá acontecendo.
E a gente também não acredita que colocaram justo ele para ser uma fada. Só que é sério, agora ele tem uma missão importante. Ele precisa aprender a ser uma fada do dente de verdade, porque tem um dente mágico muito especial que sumiu. Esse dente é super importante para o mundo das fadas. E se ele não for recuperado, tudo pode dar errado. A magia pode acabar, as fadas podem perder seus poderes, e a criançada vai ficar sem visita de fada quando perder os dentinhos. O Larry, coitado, não entende nada. Ele não sabe voar direito, não sabe usar magia, e ainda tem que ficar escondendo tudo isso das pessoas normais. Imagina a confusão. Ele tenta usar a varinha mágica e faz aparecer coisas que não queria. Tenta voar e bate no teto. Tenta se esconder e derruba tudo ao redor. É uma bagunça completa, mas é muito engraçado também. Enquanto tudo isso acontece, ele ainda tenta manter as aparências. Afinal, ele quer que a garotinha e a mãe dela acreditem que ele é um cara legal. Então ele fica dividindo o tempo entre a missão de fada do dente e a tentativa de ser um bom exemplo. É tipo uma dupla vida. De dia, ele tenta parecer um cara normal. De noite, sai por aí voando, ou tentando voar, e procurando o tal dente mágico. E o mais doido de tudo é que mesmo com toda a confusão, o Larry começa a perceber que essa missão não é só sobre magia, varinha e tutu rosa. É sobre fazer o bem, ajudar os outros e acreditar que ele pode sim ser alguém melhor, mesmo que ninguém mais acredite nele. Logo de cara, o Larry já tá todo perdido. Ele tá com a roupa de fada. Sim, ainda aquele tutu rosa bem engraçado, segurando a varinha mágica, mas não faz ideia de como usar nada disso. Ele tenta voar, mas só consegue bater nas coisas, tropeçar e cair. Tenta fazer magia com a varinha, mas em vez de sair um feitiço certinho, ele faz aparecer coisas aleatórias, tipo penas voando, faísca que não serve pra nada, ou até transforma coisas sem querer. É hilário. E aí, no meio dessa confusão toda, ele descobre o verdadeiro motivo de ter sido chamado. Um dente mágico muito importante desapareceu. Não é um dente comum, desses que a gente perde quando criança. Esse dente tem um poder especial, ligado à magia das fadas. Se ele não for encontrado logo, o mundo das fadas do dente vai começar a desmoronar. As fadas vão perder a magia, as crianças não vão mais receber moedinhas, e tudo pode acabar. Tipo, fim da linha. O Larry, mesmo sendo desastrado, sabe que essa missão é séria. Então ele começa a investigar por onde esse dente pode ter ido parar. Só que lembra, ele não é detetive, não é mágico, e muito menos sabe o que está fazendo. Então ele se mete nas maiores encrencas enquanto tenta achar pistas. Em uma cena, por exemplo, ele tenta entrar escondido numa casa porque acha que o dente está lá. Ele se encolhe todo, tenta voar pela janela, bate com a cara no vidro, derruba um vaso, faz o maior barulho, e aí a pessoa da casa aparece, e ele precisa inventar uma desculpa muito louca para escapar. Ele acaba usando magia para se esconder, mas como sempre, a magia dá errado, e ele vira tipo uma versão minúscula de si mesmo. Um Larry fadinha de bolso. Enquanto isso, ele também tenta manter a vida normal. A filha da mulher que ele gosta ainda não sabe que ele é uma fada do dente, então ele precisa esconder tudo dela. Ele vive correndo, aparecendo do nada, sumindo no meio de uma conversa, tudo isso porque precisa resolver coisas da missão. E a menina começa a achar que ele é meio estranho, misterioso, esconde algo. E bom, ela não tá errada, né? E tem mais, tem gente do mundo das fadas que também não acredita que o Larry vai dar conta do recado. Eles acham que ele é atrapalhado demais, que não leva nada a sério, que só faz besteira. E não é que eles têm um pouco de razão. Mas mesmo assim, o Larry não desiste. Ele continua tentando, mesmo levando tombos, mesmo errando as magias, mesmo todo mundo duvidando dele. Ele quer provar que consegue. Aí vem uma parte bem legal. Ele começa a melhorar. Ele treina, tenta entender como a varinha funciona, descobre que quando ele realmente acredita, a magia dá certo. E aos poucos ele vai aprendendo. Ainda se atrapalha, claro. Ele é o Larry. Mas já consegue fazer umas magias que ajudam de verdade. Começa a juntar pistas, seguir caminhos, entender melhor o que aconteceu com o dente sumido. E enquanto isso, o tempo tá correndo. O dente precisa ser recuperado logo, senão vai ser tarde demais. Então o Larry entra num modo missão total. Se disfarça, se esconde, corre pra lá e pra cá, invade lugares, escapa por pouco e, claro, sempre com uma dose de bagunça no caminho.
Tem até uma cena em que ele precisa fingir que é um funcionário de um hospital só para investigar um lugar onde ele acha que o dente passou. Ele coloca jaleco, fala umas bobagens, e a confusão é garantida. Tudo começa com o Larry juntando as últimas pistas. Ele já passou por cada enrascada até aqui, mas agora ele finalmente começa a ligar os pontinhos. Ele descobre que o dente mágico foi parar com alguém que nem faz ideia da importância dele. Tipo uma criança que achou que era só mais um dente comum e jogou fora, ou guardou num lugar esquisito. E aí começa uma corrida maluca para recuperar esse dente antes que a magia das fadas desapareça de vez. Só que não é só ele atrás do dente, não. Tem outro personagem que também quer botar as mãos nele. Um vilão, mais ou menos. É um cara meio rabugento que também veio do mundo mágico, mas não gosta nem um pouco do Larry e quer ver ele fracassar. Então, além de procurar o dente, o Larry ainda tem que fugir das armadilhas desse sujeito, que só quer atrapalhar tudo. Aí o filme vira uma verdadeira missão impossível, com o Larry pulando de telhado, se escondendo atrás de arbusto, voando todo torto para escapar dos perigos. Em uma das cenas mais engraçadas, ele tenta pegar o dente que caiu num bueiro. Ele enfia a cabeça, quase fica preso, se suja todo e, claro, faz o maior escândalo. Só que no fim, não era o dente certo. Poxa, Larry. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.